E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais... Balancear a câmera, desculpa. A mais um vídeo do canal TecNews. Se você gosta de tecnologia e entretenimento como eu, você fala que já pode ter certeza, beleza? Eu tô embolado aqui. Mas bem galera, no vídeo de hoje, como pelo título, eu quero trazer celulares até R$ 2.000. Eu trouxe até 1.000, tô trazendo... Eu trouxe até 1.000, tô trazendo agora até 2.000, vou trazer depois 3, 4 e 5.000. Desculpa, até agora eu tô com essa sombra aqui e até agora eu tô com esse negocinho que não tá retinho, tá meio tortinho assim, mas eu tô arrumando, eu arrumei, já comecei a ver o negócio dessa sombra, eu já vou arrumar tudo. Bem galera, se você puder deixar o like aqui, eu agradeço do fundo do meu coração e bora lá pro vídeo. Bem, o primeiro celular que eu vou estar trazendo aqui é o Xiaomi Mi 9T, que é um celular intermediário Premium, que como eu disse até 2.000, é um celular que tem muitas boas qualidades, eu gostei bastante. A Xiaomi tá deixando um pouquinho a desejar, mas tá conseguindo empurrar com alguns celulares ainda. Bem, o celular ele tem o Qualcomm Snapdragon 730, 6GB de RAM e 128 de armazenamento. Ele tem uma tela de 6.39 polegadas de 1080 por 2340. Cara, AMOLED. Eu espero que eu não tenha errado isso. AMOLED, exatamente. AMOLED com Gorilla... Agora eu travei. AMOLED com Gorilla Glass 5. Tô bom nesse treino de treinar a fala, meu amigo. Bem, é um celular que eu gostei bastante. Ele tem 3 câmeras, que também são câmeras boas. Aliás, todos os celulares Androids aqui, porque vai ter um iPhone, todos eles aqui tem Android 9, tem um Android 8, se eu não me engano, 8.1, Android Oreo. Mas provavelmente vai ter atualização para Android 9 porque ele tem hardware com capacidade. Todos têm Android 9. E o que é iPhone tem o iOS mais atualizado possível e todos os Androids têm a entrada tipo C. Um tem a entrada tipo C 2.0 e outro 3.1, mas todos têm entrada tipo C, fora o inferno do iPhone que tem a entrada Lightning ainda. Mas como ele é antigo, a Apple não tinha mudado isso, não tem como reclamar, mas no que saiu agora ainda tem essa bosta de Lightning. Mas... todos têm o melhor hardware possível até o seu preço. Todos eles eu pesquisei bastante, a média de preço deles para ver se eram compatíveis com 2.000 e todos têm os melhores hardwares possível com a sua faixa de preço. Eu vou ter que dar uma lidinha de vez em quando aqui, porque às vezes é muita informação e minha mente não é muito boa para decoração de muitas coisas. Mas ele tem uma câmera de 48, 8 e 13 megapixels traseiras, uma de abertura f1.7, uma de abertura f2.4 e a outra de f2.4 também. Ambas gravam em... na verdade, por exemplo, essa de 8 e essa de 13 não grava em 4K, mas a principal, que seria a de 48 megapixels, grava em 4K 2160 em 30 frames. Não tem 60 ainda por causa do hardware que não aguenta, mas grava em 4K. As outras duas, se tiver como usar só uma câmera, ela vai gravar em Full HD 30 fps provavelmente. A sua frontal é de 20 megapixels, abertura f2.2, gravando em Full HD 30 fps. E por fim, a sua bateria é uma Lion, acho que assim se fala Lion, ou Lion. Mas a sua bateria é de 4.000 mAh, ou seja, vai dar uma autonomia aí de uns 2.000 minutos, que dá o que, umas 8? Eu tô fazendo um cálculo muito ruim, mas então umas 8, 10 horas aí, se for em rede social, ligação. No jogo deve dar entre umas 4 a 7 horas por aí de autonomia, por causa que Snapdragon costuma economizar. Então se tiver aí no máximo Ultra HD, Full HD, deve dar entre umas 4 a 7, 8 horas de bateria. Agora, o que eu julgo ser o primeiro mais forte da lista, que é o Samsung Galaxy S9, que vem com Qualcomm Snapdragon 845, 4GB de RAM e 128 de armazenamento. Tem como você pedir com mais armazenamento, mas aí o preço vai mudar. Eu acho que ele tem 256 provavelmente, só que aí se tiver o preço vai mudar. E se for de 64GB o preço muda também. Ele tem uma tela de 5.8 polegadas de 1440 por 2960, Super AMOLED com Gorilla Glass 5 também. Acho que, se eu não me engano, é a tela melhor que tem aqui, até por ser a Samsung, né? A melhor e maior fabricante de tela do mundo. Ele tem uma lente traseira de 12 megapixels com abertura variável entre 1.5 e 2.4. Grava em 4K, porém por ser o processador do ano passado, então ele é muito forte. Ele aguenta um 4K 60 fps, também tem Full HD 30 fps e a sua câmera frontal é de Full HD 60 fps.
A sua câmera é de 8 megapixels com abertura f1.7, porém uma correçãozinha ela grava só em 30 fps, tá? O processador não aguenta, mas não vai fazer diferença nenhuma ter 30 fps na câmera frontal. Vai funcionar muito bem do mesmo jeito, mas é 30 fps na câmera frontal. E por fim, a sua bateria, que é de 3.000 mAh, que deve dar uma autonomia de 20 a 22 horas mais ou menos. Eu tô fazendo um cálculo por cima aqui, não briga comigo, deve dar entre 20 e 22 horas aí mais ou menos pelo meu cálculo mental de X-Men aqui. Só que na real não dá. Se você comprar ele novo, deve dar aí umas 15, 18 horas. Se for rede social e ligação, o jogo pode esquecer aí umas 8 horas, 5, 8 horas, que também é muito bom, mas ele tem mais ou menos essa média de autonomia de bateria. Agora o que eu julgo ser o mais fraco da lista, que é o Motorola One Zoom, que tem um Snapdragon 675, 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, tem uma tela de 6.4 polegadas de 1080 por 2340 e Gorilla Glass. É uma tela OLED, se eu não me engano, eu tô conferindo aqui por alto, mas ela é uma tela... É real? Ela é uma tela OLED, que é uma tela muito boa. É uma tela Full HD OLED, não é das melhores que tem, mas é uma tela muito boa. O OLED fica par aí com as telas AMOLED, não super, mas fica aí a par com a tela AMOLED. E o seu processador, ele é o à frente do Snapdragon 660, que está presente, se não me engano, no Motorola One normal. Acho que, se não me engano. E 4 GB de RAM, 6 GB de armazenamento, vai dar conta de qualquer jogo. Só que não dá para extrapolar muito. Ele aguenta aí um Ultra HD, se estabilizando ele ao máximo que puder nos 30. Talvez no Free Fire, que é mais leve, talvez ele aguenta aí ficar em uns 80% nos 60 FPS. Então, um celular muito bom ainda assim. Com esse trambolhão de câmeras que eu vou falar aqui agora, que agora eu vou ter que ler porque é muita câmera. É uma câmera de 48, 8, 16 e 5 megapixels, de abertura f1.7, f2.4 e f2.2. Provavelmente deve ser f2.2 na de 16 e na de 5, porque não fala de mais nenhuma. E a sua câmera frontal é de 25 megapixels, abertura f2, grava em 4K 30 fps e a frontal Full HD 30 fps. É um trambolhão de câmera, desculpa, mas esse foi um dos piores designs que a Motorola já fez em seus celulares, desde a sua criação. Porque ficou muito feio esse cooktop, a Apple tinha ficado horrível com aquele cooktop atrás. Mas esse aqui ficou parecendo aquele fogão 4 bocas da Brastemp. Só um adentro aqui, a crítica que eu fiz não foi ao fogão Brastemp, mas sim ao fato da traseira do celular parecer um, ok? Capite? Desculpa, mas ficou muito ruim esse design que eles fizeram no Motorola One. E se for por design, ele ficaria lá embaixo na minha lista de celulares que eu teria vontade de comprar. Mas tem um par de câmeras boas, excelentes. Tem um processador muito bom, uma tela também ótima que vai te agradar em qualquer aspecto. Não dá para exagerar muito, mas em qualquer aspecto vai te agradar bastante esse celular. Bem, agora o que alguns vão me criticar, mas agora é o Apple iPhone 7, que é um celular que, assim, eu não tenho muito o que dizer. Ele também vai te agradar, ele fica aí entre o Motorola One Zoom em desempenho, entre os... Ele tá na média, só que o que é o problema dele? A câmera dele é boa, só que a bateria é menos que 2.000 mAh, então se for arredondado dá 2.000, mas é muita pouca bateria. E a sua tela, que é uma tela HD Plus mais ou menos, que é de 1334. Então, assim, desempenho vou te oferecer muito. Obrigado. A câmera também é excepcional, vai dar muito bem. Ela se flui muito bem em redes sociais como Instagram, WhatsApp. É muito boa a câmera dele, mas tem alguns pontos a desejar, mas eu ainda assim coloquei, porque como eu estou querendo colocar na balança desempenho e preço, então ele assim entra assim na parte dos R$2.000. Ele, como eu disse, ele tem eu não sei nem se eu cheguei a dizer, eu acho, mas ele tem o Apple A10 Fusion, acho que é assim que fala, Apple A10 Fusion, acho que é assim, eu vou estar deixando aí se não tiver errado. Ele tem 2 GB de memória RAM, vai até, se não me engano, 256 de armazenamento, se não me engano. E é um celular muito bom, como eu disse, só que tem alguns pontos a desejar. A tela dele é de 720 por 1334, tem uma tela IPS com a proteção, não é Gorilla Glass, mas ainda assim tem a proteção que é Threat Resistant Glass, eu acho que é assim. Que é uma tela de 4.7 polegadas, que é uma tela, digamos, de 5, é uma tela parecida com a tela de
Deixa eu ver. Acho que de um S6. A tela parecida com a do iPhone 6S, isso eu tenho certeza. A tela do 6S é a mesma tela. Tem uma tela de 1334, como disse, um HD melhor, um pouquinho mais que o HD. Só que é uma tela que não vai te deixar desejar, entrega muito bem a qualidade. Só que essa é uma tela que devia estar presente nos smartphones baixos, ou pelo menos os intermediários baixos. Então é uma tela a desejar, porém como ele é de 2017, eu não vou ficar criticando muito. Nele tem uma câmera traseira de 12 megapixels de abertura f1.8, grava em 4K muito bem e grava em Full HD 60 fps. A sua frontal também grava em Full HD 30 fps e é de 5 megapixels. A sua câmera traseira é de 12 megapixels, grava em 4K muito bem e em Full HD 60 fps. A sua câmera frontal é de 7 megapixels, grava em Full HD 30 fps, só que não tem lente, não é informado a abertura da lente, não sei porquê. A sua bateria, que é de 1960 mAh, dá aí uma autonomia de 10 a 14 horas, né? Nunca é bem assim, mas se você comprar na loja, talvez no começo ele chegue a integrar até essas 10 entre 14 horas mais ou menos. E agora, para acabar, para finalizar, temos o LG G7 ThinQ, que ele vem com o Snapdragon 845, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, 1440 por 3120 com Gorilla Glass 5 IPS. É uma tela IPS LCD, não é das melhores que tem, mas a sua resolução tá certo. Sua resolução é muito boa e tem Gorilla Glass 5, que traz uma proteção a mais para sua tela contra riscos e danos de queda. Ele tem um par de câmeras traseiras de 16 megapixels de abertura f1.6 e f1.9, grava em 4K e Full HD 60 fps. E uma câmera frontal de 8 megapixels de abertura f1.9 que grava em Full HD 30 fps. E para finalizar, sua bateria, que são de 3.000 mAh, eu acho que eu estava falando que é de 3.000 mAh, sendo que são 3.000 mAh. A conjugação tá ótima. Mas esses são os celulares. Agora eu vou ler aqui para me ver a anotação que eu fiz, que eu não lembro de cabeça, para falar o que cada ponto eu acho melhor em qual celular. Bem, em desempenho eu estou em dúvida entre, vai ser o único que eu vou ficar em dúvida, que é o S9 e o LG G7 ThinQ, porque ambos têm o mesmo hardware e ambos têm o mesmo Android. Eu procurei aqui, mas nem o G7 e nem o S9 eu achei atualização para eles, pelo menos não oficial da própria Samsung ou LG, para o Android Q. O que atualizar primeiro provavelmente vai sair melhor, mas em desempenho tá empatado, você vê o que você acha mais barato aí e compre se você querer desempenho. Em tela, felizmente ou infelizmente, obviamente, o Galaxy S9 ganha por causa da tela de resolução maior. Na verdade, resolução maior não, mas por causa de ela ser um Super AMOLED e ter o PPI quase nada, mas relativamente maior. Porque o G7 tem uma tela de 3120, só que o S9 tem uma tela Super AMOLED de 568 ppi, ganha por 4 ppi. Mas para mim, no meu ponto de vista, o S9 ganha. Novamente, não, eu juro que não é puxando o saco, mas eu olho em questão de hardware. Então, novamente, eu vou ter que puxar o saco também. Só que agora eu vou colocar dois. Mas eu vou ter que puxar o saco também do S9, que também fica em primeiro lugar, tendo a câmera melhor, porque é uma única lente variável, só que ela grava em 4K 60 fps, não podemos ignorar o FPS e que grava em 4K. Todas as câmeras gravam em 4K, porém o S9 é o único que grava em 60 fps na sua lente 4K. Porém, para não ser tão injusto assim, eu vou colocar o Xiaomi Mi 9T em segundo lugar, por causa que ele tem um zoom óptico de 2 vezes e ele tem o Dual LED, que também, ele na verdade é o único aqui que tem Dual LED, até do S9 ele ganha nisso. Então em segundo lugar vai ficar o Xiaomi Mi 9T por ter mais recursos em questão de câmera. Já em bateria é decisão sua, pois temos o Motorola One Zoom
e o Xiaomi Mi 9T com 4.000 mAh, saindo melhor que todos os outros celulares. Então em bateria aí já fica por sua decisão. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. E o próximo vídeo provavelmente vai ser de entretenimento. Eu falei que ia trazer, mas eu não trouxe. Mas o próximo vídeo é de entretenimento. Se eu não decidir fazer logo esses 5 vídeos seguidos, mas eu vou pensar ainda. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, eu tô morrendo de calor. Tchau.